degringolar. Pô, mas o Brasil tá crescendo muito dentro do BRICS, né? E acho que o BRICS tá crescendo de poder atuante, assim. Você vê que o BRICS tá... A gente falou de dobrar a aposta. O BRICS tá apostando, dobrando a aposta forte. E... Só que é complicado você olhar um pouco do... Que lado que nós tá, né? Na equação, né? Porque agora, recentemente, a Coreia do Norte... Não sei se viram que hoje a Coreia do Norte fez uma declaração, né? De apoio à Rússia. Forte. O Kim Jong-un foi até Moscou. Foi até Moscou de trem. Né? Foi aquele papo, Teve galera na Rússia, empurrando não o sei trem. se foi né? em Moscou, mas Rússia com certeza. E é isso, né? Agora a gente tá muito atrelado a esse bloco, um bloco polêmico, um bloco que tá se tornando um grande protagonista da internacional, né? E aí a aliança militar Rússia-China, até com intercâmbio ali de artilharia, de equipamentos e estratégias e propósitos mesmo, isso aí é das coisas mais preocupantes, eu diria, no médio e longo prazo, entendeu? E o Brasil ainda pleita, a gente ainda tá tentando entrar no TAN, né? A gente ainda tem uma tentativa de uma cadeira, né? Nesse sentido. Então, o Brasil tá numa... É que o Bolsonaro também, toda a questão de política internacional do Bolsonaro ficou uma zona, né? Então você vê como a gente tá agora, pra onde o Lula vai, tem toda a bagunça antiga que precisa resolver e ainda todos os interesses... Não, e os bagunços que o próprio Lula cria. Que ele mesmo se cria, né? É difícil, assim, eu olho assim, eu fico sempre... Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, assim, é um papo de louco. O Lula não consegue esconder a natureza dele original ali do sindicalista com simpatias à pátria-mãe da Rússia e tal. Acho que ele tem essa, sabe, uma fidelidade aí a um passado jurássico das origens dele. Mas podia ficar mais neutro, né? Numa guerra. Mas foi, bicho. Nos últimos mandatos dele, a gente era neutro, a gente era reconhecido por isso. A tradição da diplomacia brasileira de Oswaldo Branca, Oswaldo Aranha, Rio Branco, Barão do Rio Branco. E tantos outros é neutralidade. Né? E essa guerra ninguém acreditava que ia demorar tanto, né? Eu não imaginava, cara. Pô, cara. E essa guerra, a gente vê muito pouco os efeitos. A gente vê os efeitos econômicos, mas quando você vai pra Europa, eu estive na Europa ano passado, cara, lá você vê os efeitos de verdade, assim, aluguéis sendo afetados, luz, sanção, protesto, né? Porque tá corta o gás daqui que afeta a luz, e aí os caras precisam fazer investimento, então... E a tensão, né, nas fronteiras. A gente teve na Polônia, lá 200 quilômetros da Ucrânia, né, cara? Os caras lá estão cagando de medo. Agora, semana passada. Chegamos segunda agora. Por que você foi se meter lá, cara? A gente foi visitar os campos de concentração, fazer o governo polonês chamou a gente, vamos lançar um especial depois sobre essa viagem. Legal. E o Igor foi também. Foi comigo. E a gente vive esse momento, a gente não vê tão de perto, mas a própria Europa em si, que a Europa é muito próxima, né? Se juntar a Europa inteira é o Brasil, se duvidar de tamanho. E aí tem um agravante também que isso é uma guerra por procuração, né? Que na diplomacia é uma proxy war, quando você tem vários atores envolvidos na jogada, só que quem está no front são dois, enfim, polos ali, o polo opressor, o polo oprimido, quem está ali brigando, mas tem muitos atores ou países envolvidos e municiando um dos lados e usando esses países para poder avançar os próprios interesses. No caso, os Estados Unidos está tendo um grande dilema aí para a eleição do ano que vem, que a posição média do Partido Republicano é cortar 100% do financiamento à Ucrânia militar. É mesmo? Esse se tornou, lembra da janela de Overton, janela do discurso? O discurso padrão dentro das hostes republicanas é esse, de você focar nos problemas internos com mais de 30 trilhões na dívida interna, você vê uma infraestrutura ali bem degradada, enfim, o tecido social americano nem se fala, nunca teve tão dividido, e aí, você gastando algo em torno de 80 bilhões de dólares do pagador de imposto americano num lugar com tanta experiência mal sucedida nos últimos tempos, Iraque, Afeganistão, e você seguir nesse aventurismo militar, por procuração ainda por cima, financiando algo que é um lodaçal, né? Que não tem muita perspectiva de resolução, como você mesmo disse. Não estou vendo nenhuma coisa a Rússia desde as guerras napoleônicas, no final do Império Napoleônico na França, foi quando ele tentou ir, num dos últimos avanços militares dele, foi tentar ir para cima da Rússia, e a Rússia usou as famosas táticas de exaustão, né? De tentar ir chamando o inimigo e pelo tamanho do contingente do exército deles, ir cansando o inimigo, exaurindo o inimigo até o limite.
Enfim, se isso acontecer, meu amigo, vai ser... O mundo nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Porque tem implicações, assim... Abre um precedente, absurdas. Tem Taiwan com a O Trump já diz, né, que I'll end this war in one day, 24 hours. That's all I need, 24 hours. O que essas 24 horas dele significa, cara? É dar o Donbass e a Crimeia para a Rússia. Para a Rússia. E é a única forma de você solucionar esses 24 horas. Mas, obviamente, é uma bravata aí. E a gente ainda vai ouvir muito dessa história aí, cara. Mas o difícil é que você vê que realmente, cara, mas não tem conversa. Mas não sei se solta uma bombinha atômica aí no meio do negócio, né? Até que ponto você vai cutucando ali a onça com vara curta até um louco dele. Basta um louco num acesso ali de loucura partir para as vias de fato, né? Não, e o arsenal tá aumentando, né? A gente teve agora um estudo. Um estudo recente mostrou que o número de bombas nucleares no mundo tá aumentando. Acho que aumentou quase em 80%. Vou chutar um número aqui de cabeça, mas aumentou. Então, Rússia voltou a produzir arsenal nuclear, China Irã, voltou a produzir, Irã, Estados Unidos, e voltamos para essa escalada nuclear, chegando a níveis, acho que, de Guerra Fria, assim. Então, é uma escalada que a gente não tinha, acho que precisa bater esses dados, não tem muito certo, mas eu tava conversando com o professor Roque, e é uma coisa que tá acontecendo. Então, a gente tá voltando a ter um mundo polarizado. Guerra Fria dos anos 80, 90. E escalada nuclear. E agora, com agravantes aí, porque a gente tem não só dois polos, mas a gente tem pequenos polos que brigam. Então a gente fala muito pouco de Índia e Paquistão. Que tem uma treta bizarra de Índia e Paquistão, que aqui no Brasil talvez a gente não repercuta tanto. Israel e Irã. Dois poderes nucleares também. Dois poderes nucleares, né? Fronteiras muito próximas ali, uma treta muito pessoal. Você tem Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você tem China... China e Japão, que são dois países que historicamente aí já se bicaram algumas vezes, muitas vezes ao longo dos séculos, aliás, Estados Unidos. Então, a gente que viveu aí uma juventude de paz, a gente que cresceu nos anos 80, 90, onde talvez os conflitos fossem menores ou mais fáceis de tangibilizar, a gente cresce agora com o prognóstico de uma era de relações internacionais aí complicadas, que vão aí alimentadas por armamento nuclear, né? Fala aí.